Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Neto Sampaoli pediu para jogadores provocarem briga no vestiário. Rogério Ceni pede condições para voltar ao Flamengo. Juan e Fabinho tentam resolver crise de relacionamento no Mengão. O que segura Jorge Sampaoli no Flamengo? E JJ tenta 2 jogadores do Fla. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal do Sporting, não é do Benfica, não é do Porto. É o canal Flamenguista em Portugal. Além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Se você quiser saber notícias do Mengão provenientes do exterior, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no dia de hoje. Clima quente no Mengão, Infelizmente, essa questão das janelas do exterior e do Brasil terem aí datas diferentes, trazem aí um enorme prejuízo ao Mengão. E aí, meus amigos, o que acontece é que o Flamengo está sofrendo um assédio do mundo árabe e especificamente do time do Jorge Jesus, o Al Hilal, né? O Rudy Gallieri, um dos maiores repórteres de transferência do mundo, diz o seguinte: Ayrton Lucas aceita a proposta do Al Hilal, confirmado. Jorge Jesus diretamente perguntou a ele, chamou a ele para reforçar a sua esquadra. Now it's up to the clubs, ou seja, depende dos clubes, né? Como dito, o Al Hilal Team e o Flamengo não estão avançando nas conversas, mas existe um otimismo para o fechamento. Ou seja, meus amigos, o Ayrton Lucas, segundo o Rudy Galietti, já aceitou a proposta, não está tendo avanços entre as conversas entre o Flamengo e o Al Hilal, mas existe um otimismo que isso vai acontecer, né? Então, pode ser que a gente perca um lateral de seleção brasileira. 20 milhões de euros, podendo aumentar a proposta pelo jogador. Outro jogador, meus amigos, que a gente, de certa forma, até estava aliviado, que parece que miou, né? O Léo Pereira, o rival do Al Hilal, o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, queria a contratação do Léo Pereira, parece que desistiu. Mas agora, Jorge Jesus e o Al Hilal querem a contratação de Léo Pereira. Aí é o Erken Konur, que eu diz. Esse aí é o maior de todos em termos de negociações internacionais. Jorge Jesus quer o defesa central brasileiro e o Al Hilal quer se rivalizar com o Al Nassr por Léo Pereira. O clube brasileiro rejeitou 12 milhões de euros de oferta do Al Nassr na última semana. O Al Hilal está planejando é que se fala aqui em Portugal, planejando começar a negociação com uma oferta de 15 milhões de euros. Está aí, meus amigos, né? A ala esquerda ali do time titular do Flamengo ameaçado aí por Jorge Jesus, que não foi contratado no meio do ano pelo presidente Rodolfo Landim, e ele, no direito dele, né, está tentando tirar aí alguns jogadores do Flamengo. Queria saber de você, você venderia os 2 jogadores para o Al Hilal? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Lembrando, Neymar já é do Al Hilal, hein? Neymar já é do Al Hilal. Para tirar Ayrton Lucas e Léo Pereira, é um pulo, meus amigos. É uma coisa até extremamente fácil.
Meus amigos, e aí você deve, como eu, estar se perguntando, né? Jorge Jesus não foi contratado naquela época e trouxeram a mala do São Paulo. Inclusive, né, uma notícia que eu não coloquei aí na capa, conselheiros do Flamengo, membros do conselho do Flamengo, pedem, em função da contratação do São Paulo e do seu preparador físico, a obrigatoriedade de testes psicotécnicos para a contratação de treinadores. Será que se tivesse um psicotécnico, o Sampaoli passaria nesse psicotécnico antes da contratação? Escreva aí nos comentários e me diga o que você acha. Então, assim, por que o Sampaoli não caiu, né? Eu, sinceramente, eu já vi crises com treinadores que caíram muito antes. Por exemplo, o Rogério Ceni caiu por causa de um post de um membro da comissão técnica permanente, né? Outros treinadores caíram muito mais fácil do que o Sampaoli. Por que o Sampaoli ainda não cai, né? Por que a diretoria do Flamengo faz que a gente viva aí esse horror sem fim da continuidade do Sampaoli? Vou trazer para você que Sampaoli é um treinador com temperamento complicado, frio com os jogadores, já se sabia quando ele foi contratado. O problema no Flamengo hoje vai muito além da relação pessoal com os atletas. Passada a barreira dos 30 jogos, o argentino não conseguiu imprimir identidade de jogo em campo, muito em função do desempenho técnico e físico de algumas peças, mas também por questões táticas mal compreendidas. Não há, segundo a apuração da reportagem, uma mobilização do elenco do Flamengo para derrubar o Sampaoli. O que existe é uma dificuldade de assimilar o que o treinador pretende. E por isso a relação pesa, além de haver uma comunicação truncada entre as partes. Perfeito aí esse primeiro texto. Acho que é exatamente isso. A relação no segundo tempo do jogo com São Paulo foi vista internamente como sinal que os jogadores querem dar uma resposta e também tentam respaldar o trabalho para que ele não seja interrompido. As declarações de São Paulo indicando que o grupo não compreende todas as ideias é verdade. A responsabilidade também é assumida pelo próprio comandante, pois a tarefa é dele. Minhas equipes têm um grau de intensidade, pressão e ataques altos. Há facetas que ainda não consegui. Desta forma, o Flamengo chega para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio em queda livre de desempenho, sem confiança dos atletas e deles no técnico, que precisa mudar o cenário. A possibilidade de demissão em caso de eliminação é real, pois há quem não consiga enxergar Sampaoli a capacidade de reverter a situação do Flamengo para o restante da temporada. A multa na casa de 15 milhões de reais não é um fator impeditivo se a diretoria entender que o treinador não tem mais como tirar do elenco, seja por questões de relacionamento, seja por questões de campo. Por outro lado, há quem entenda que o pior da conturbada relação já passou. Sampaoli tentou contato individuais com alguns atletas após o caso da agressão com Pedro. Com o centroavante, a primeira ocorreu nessa segunda. Nomes como Cebolinha, Rodrigo Caio, Pablo e até os goleiros Santos e Rossi só fazem número. Pedro, por sua vez, voltou a ter chance e correspondeu, mesmo após o caso da agressão com o preparador físico. E nesse grupo estão os mais insatisfeitos com a relação com o Sampaoli. Os titulares, os que sempre têm chance, são menos reativos aos conceitos do técnico. Caso de Bruno Henrique e Gabigol, que são hoje intocáveis. Em campo, o argentino ainda se mostra dependente do sistema de jogo com dois alas que atacam e deixam espaços na defesa. O Flamengo não tem conseguido traduzir o volume de jogo em chances reais. Pesa ainda a insatisfação de Ayrton Lucas, que queria ser negociado para a Arábia Saudita, mas o clube recusou. A má fase dos meias Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Má fase do Arrascaeta, vocês estão de sacanagem. Má fase, o Arrascaeta salvou o nosso amigo no cargo. Se soma um desempenho abaixo da crítica de Gabigol. Há peças de reposição com capacidade de resolver imediatamente. Nas laterais, Felipe Luiz já deu sinais claros de esgotamento e Varela está fora dos planos de Sampaoli e deixou outros jogadores de defesa, alguns de ataque na mesma situação. E fica com poucas opções para o panorama. A única solução mais aguda tem sido Luiz Araújo, que começa a fazer a diferença. Com a barração
de Everton Ribeiro e Gerson, Alan e Vitor Hugo reforçam o meio-campo contra o São Paulo, mas faltou criatividade. Arrasca acabou sobrecarregado. Algumas lideranças técnicas sabem que vivem um momento ruim e deixam a desejar, e tentam não direcionar a responsabilidade apenas ao treinador. A diretoria observa tudo sem mais cobranças, no dilema entre o talento e competitividade. Sampaoli tenta encontrar o equilíbrio em meio das escalações em diferentes partidas, não só com a sua vontade, mas por ter suspensos e lesionados. O mesmo acontecerá contra o Grêmio no Maracanã, território agora hostil por parte dos rubro-negros, que não aguenta mais qualquer sinal de acomodação. E a grande verdade, né, a manutenção do Sampaoli, pelo que se sabe, é uma teimosia do presidente Rodolfo Landim, né? É uma tentativa aí de salvar, mas eu acho que essa matéria do Globo, do Diego Dantas, foi perfeita, né? Existe ali, é o que acontece no fundo, é um mau treinador. É um mau treinador e tem ideias. Não quis aproveitar o histórico desse elenco que já deu certo ano passado, deu certo com o Renato Gaúcho durante o início do trabalho, deu certo com o Rogério Ceni, deu certo com o Jorge Jesus. Tem histórico, ele quer impor as suas ideias e essas ideias não são compreendidas ou os jogadores não têm as características para jogar a forma Sampaoli e ele insiste nisso. Fora o péssimo relacionamento e o Rodolfo Landim, obviamente, como é público notório que é a escolha dele, ele não quer dar o braço a torcer para a queda do horror sem fim Sampaoli. Meus amigos, em meio a crises internas, né, o Juan e Fabinho tentam aí, de alguma forma, apaziguar, parece que alguém botou eles para trabalhar, né? Com atenção voltada aos jogadores e à comissão técnica, os dois dirigentes têm papel fundamental no diálogo interno no clube. Gerentes Fabinho Soldado e Juan. Depois da agressão do preparador físico Pablo Hernandes a Pedro, no dia 29 de junho, o clima do Flamengo pesou. A partir do episódio de violência, o gerente Fabinho Soldado e o gerente técnico Juan precisam se desdobrar para tentar conter a crise para os jogadores e a comissão técnica nos dias seguintes. Uma série de conversas foi posta em prática, inclusive com o atacante Pedro, que levou o soco do Pablo Fernandes. Após a eliminação do Flamengo para o Olímpia na última quinta-feira, os gerentes voltaram à cena para dialogar com o elenco. Agora, às vésperas do jogo da semifinal da Copa do Brasil. Nessa segunda, Fabinho e Juan ficaram responsáveis pelos diálogos com os jogadores e com a comissão técnica do Flamengo, na tentativa de apaziguar os bastidores. Enquanto isso, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel conversaram com Jorge Sampaoli, que se reuniu com Pedro pela primeira vez depois do incidente envolvendo Pablo Fernandes. Com o clima de paz sendo buscado pela diretoria, o Flamengo se prepara para encarar o Grêmio nessa quarta-feira. O jogo das semifinais da Copa do Brasil acontece às 21h30 do Brasil. Meus amigos, legal essa atitude da diretoria, só que poderia ter sido convocada depois do soco, né? O Flamengo perdeu uma Libertadores. Por que não fez logo depois esse movimento todo? Por que esperou estourar e ser eliminado da Libertadores? Por que não fez todo esse movimento antes? Por que os dirigentes não entraram em campo antes, meus amigos? Então, assim, mais uma vez, pressa mesmo, os dirigentes do Flamengo e o Landim só tem para pagar as pichações no muro. A pichação foi feita às 5 horas da manhã, 7 horas da manhã já estava apagada, porque estava ali o nome dele, chamando ele de fascista, de safado, né? Aí ele tem ali uma pressa enorme para pagar a pichação. Isso aí ele faz, o resto nem tanto assim. Meus amigos, o nome, parece que já foi contactado para uma possível substituição, é o nome de Rogério Ceni, é isso, né? E o Rogério põe uma condição para assumir o Flamengo, revela jornalista, né? Lembrando que o treinador está livre no mercado. Rogério Ceni teria estabelecido apenas uma condição para aceitar a retornar ao comando do Flamengo pela segunda vez em sua carreira. O treinador está atualmente sem contrato pela passagem pelo São Paulo e é um dos alvos do Flamengo
no mercado de transferências. Apesar de não reconhecer publicamente, há relatos indicando que o Flamengo está considerando a possibilidade de contratar um novo treinador. A saída de Sampaoli da Libertadores e os recentes resultados negativos no Brasileirão, incluindo as derrotas para o Cuiabá e o empate com o São Paulo, tem feito o clube pensar em alternativas. Ainda assim, é relato que Sampaoli estaria se distanciando do clube. Nesse cenário, o nome de Rogério Ceni surge como uma opção, conforme mencionado por Ale Oliveira, que indica que o treinador teria estabelecido uma condição para a volta para o clube carioca. Conforme a fonte, Rogério Ceni teria uma exigência específica para retornar ao Flamengo, que envolve a demissão de, além dos membros da comissão técnica atual, obviamente. Isso sugere que o treinador tem discordâncias substanciais com certos profissionais que atuam dentro do clube. O jornalista divulgou a informação nessa segunda, mencionando que também houve um contato entre o treinador e o clube. Rogério Ceni teve uma passagem notável no Flamengo em 2020, quando conquistou o Brasileiro, e no ano seguinte venceu a Supercopa. No entanto, também enfrentou um revés, sendo demitido após a eliminação de outra edição da competição. Meus amigos, parece que o Rogério Ceni quer para vir derrubar os caras que os tiraram do Flamengo, né? Os caras que tiraram ele do Flamengo, lá da comissão técnica permanente, ele quer que eles saiam, né? E é isso aí. Meus amigos, a notícia mais bombástica desse vídeo agora é que o Neto trouxe um vídeo no seu programa ontem mostrando que o Sampaoli pediu a um jogador, ou que um jogador disse que para ele saísse do clube, que fosse provocada uma briga no vestiário. Neto decidiu paralisar o seu programa Donos da Bola ao vivo na Band para noticiar uma bomba envolvendo Jorge Sampaoli e seus jogadores. Já é de conhecimento dos fanáticos por futebol, site onde eu leio essa notícia, que Jorge Sampaoli não é um técnico de muitos amigos. Hoje em dia é o comandante do Flamengo. Ele chegou a dizer em entrevista coletiva que está lá para aplicar o estilo de jogo e os jogadores se adaptarem. Mesmo antes de ir para o Flamengo, Jorge Sampaoli esteve no Santos e no Atlético Mineiro. E foi isso que Neto relembrou nos Donos da Bola. O apresentador mostrou um trecho do Santos Cast, podcast direcionado especificamente aos fanáticos torcedores do Santos. Em uma entrevista com o centroavante Ricardo Oliveira, um dos melhores da história do brasileiro, Neto também lembrou que Ricardo Oliveira foi um dos únicos a aceitar a visitar o programa dele na Band, enquanto todo mundo se recusava. O que disse o jogador? No trecho mostrado ao vivo por Neto, Ricardo Oliveira conta que quando ele foi contratado pelo Atlético Mineiro, Sampaoli era técnico do Santos. Eis que um dia Sampaoli liga diretamente para ele e pede para ele arranjar uma briga internamente no Atlético Mineiro para forçar a rescisão de contrato e ele ser contratado pelo Santos. Vale destacar que o centroavante teve uma passagem bem vitoriosa pelo clube do litoral paulista. Ricardo Oliveira recusou e revelou que pouco tempo depois o técnico foi contratado pelo Atlético Mineiro e decidiu sequer deixar o jogador no banco, ficando uma relação desgastada porque ele preferiu ser, como mesmo disse, profissional. Meus amigos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se isso realmente aconteceu, o que o Ricardo Oliveira disse, que o técnico ligou para ele, pediu para ele arrumar uma briga no vestiário. Você vê que briga é um modus operandi aí do treinador Jorge Sampaoli, se isso for verdade, obviamente, né? E que ele pediu para o jogador vir para o Santos, pediu para ele arrumar uma briga no vestiário, ele não quis, ele foi profissional. E aí, quando ele foi para o Atlético, ele acabou não utilizando o Ricardo Oliveira. Fica para vocês aí as conclusões do tipo de profissional que o Rodolfo Landim quer manter no clube. Fica aí para vocês, né? Escrevam aqui nos comentários o que você acha. E também se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, porque é muito importante a sua inscrição. A notícia foi dada aí pelo jornalista e pelo ex-jogador Neto, né? Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.